Oi, gente, bom dia, bom dia. Hoje eu tô aqui, olha, desplantando. Essas aqui são plantas de clientes, tá? São plantas que vai ser feito envio. Então, tô desplantando elas hoje e vou estar preparando elas para fazer o envio no sábado. Então, gente, eu vou aproveitar para estar falando aqui sobre a questão do vaso. Hoje eu estava conversando com uma cliente e ela me mostrou alguns enxertos dela, né? Que ela acabou de replantar e eu fui ver que o tamanho do vaso está totalmente desproporcional. Então, sempre quando as pessoas veem assim, olha, minhas plantas, muitos perguntam qual o tamanho desse pote aqui. Gente, esse pote aqui, ele é o número 15. Esse aqui, ó, você vê que ele é um pouquinho mais baixo, quase nada. Esse aqui é o 14. Então, esse tamanho aqui são os mais utilizados aí para quem trabalha com vendas, para quem tem viveiro ou para colocar mudinhas, quando a pessoa vai fazer semeadura, né? A pessoa vai trocar ali a mudinha com 3 meses, 4 meses, coloca num pote como esse, tá? Ou 15 ou 14. Mas, se você compra um enxerto como esse, né? Aqui, olha, você compra um enxerto como esse. Esse enxerto aqui é da nossa amiga Franci. Grande abraço aí, Franci. Obrigada aí pela confiança. Então, o que que acontece? Você compra um enxerto desse, chegou na sua casa, você não vai mais fazer o replantio dele, gente, num vaso pote 15. Então, eu vejo que algumas pessoas acabam fazendo isso, colocando ali num vaso pote 15, ou porque a pessoa ainda não comprou o vaso adequado, ou simplesmente porque a pessoa acha que se colocar num vaso maior vai ter problema com a planta. E é um pensamento, tá, que pode trazer aí problemas depois. Porque aqui a gente usa esse tipo de pote por conta de espaço, gente. Porque a gente tem pouco espaço. Se a gente usa um vaso maior, que nem esse aqui, não vai ter, a gente vai ter que comprar aí pelo menos uma fazenda para colocar quantidade de rosa do deserto. Então a gente acaba, olha, deixando ela nesses potes aqui. E também pelo fato de que são plantas que não vão demorar aqui. Logo elas vão ser vendidas, né? Então não tem necessidade de eu colocar num vaso tão grande. Mas se você comprou a planta, chegou na sua casa, esquece vaso pote 15, pote 14. Você tem que pensar que você vai fazer o replantio, né? Na sua planta. E a sua planta, ela já vai ali ficar naquele vaso pelo menos ali 1 ano, tá? Sem você estar mexendo na sua planta. E se você coloca num potezinho desse aqui, com pouco tempo ali, 3 meses, 4 meses, as raízes já estão saindo pelo fundo do vaso. Então, quando você chegou na sua casa, a planta, já é para você ter um vaso maior. Eu vou mostrar aqui para vocês 3 tamanhos de vaso. Vou estar falando aí um pouquinho sobre a questão da drenagem. Muita gente acaba colocando em pote pequeno porque acha que se ficar o pote muito grande, que vai ficar encharcado e aquela coisa toda. E na verdade a questão de encharcar substrato é a qualidade do substrato. Se o seu substrato está adequado, drenante para a sua região, então você não vai ter aí problema, né, de ficar com o substrato encharcado, se ele for drenante, mesmo que o seu vaso seja um vaso maior. Então aqui, olha, gente, eu tenho esse pote aqui. Ele é um pouquinho maior do que o outro. Deixa eu filmar assim para vocês verem. Ele é um pouquinho maior, né? Eu acredito que esse aqui deve ser o 18. Eu não sei mais a numeração dele, mas deve ser o 18. Então ele é um pouquinho mais largo e mais alto que o pote 15. Então, no mínimo, gente, no mínimo, se você não tiver mesmo o maior, é esse pote aqui que você vai estar colocando, tá? A sua planta, quando ela chegar. Se você for ver aqui, olha, já não vai ficar muito espaço, gente. Olha, você vai ter que enterrar essas raízes aí capilares. Então, só aqui, olha, já vai metade aí da profundidade do seu vaso. Então,
O ideal para uma planta aqui, olha, desse tamanho, nesse porte aqui, seria um vaso já maior, um vaso nesse tamanho aqui. Esse aqui, ele deve dar mais ou menos uns 3 litros de substrato, tá? Então esse aqui, gente, que seria o ideal. Eu vou afastar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, ele é um vaso mais largo. Esse daqui eu acredito que ele seja o Boca 21, né? Cabe aí uns 3 litros de substrato. A profundidade dele aqui, gente, dá mais ou menos aí um palmo. Então isso daqui, olha, é um vaso ideal para o enxerto tamanho comercial, tá? Os enxertos tamanho comercial que eu digo, olha, são esses aqui, cavalo de 1 ano a 2 anos, mais ou menos nesse porte aqui, ó. Nem vou falar em tamanho de galho, porque aqui a gente tá levando em consideração tamanho de caudex e raízes, porque estamos falando de vasos. Então, sempre que você puder, você vai estar usando, olha, esse tamanho aqui, ó, gente, de vaso. Ele dá um pouco menos aí de um palmo, olha, dá um pouco menos. Uma chave quase, né? Deve ter aqui uns 15 a 18 centímetros de profundidade, tá? Por uns 21 aqui de boca. É um vaso que cabe aí uns 3 litros de substrato. Então, para esse tamanho aqui de enxerto, que geralmente é o tamanho aí dos enxertos, né? Que as pessoas, pelo menos aqui, né? Os enxertos que eu vendo são mais ou menos aqui, ó, gente, nesse tamanho aqui de caudex. Então, o que que você faz? Você tem que ter um substrato drenante. Se você achar que o seu substrato não é tão drenante, né? Ou você quer colocar ali uma camadinha de um material drenante no fundo, você pode estar colocando uma camada de carvão triturado. Ah, mas que tamanho que vai ser esse carvão triturado? Então, gente, esse carvão triturado vai ser mais ou menos assim, olha, nesse tamanho aqui. Não pode ser muito grande não, tá? Vai depender também do tamanho do furo aí do seu vaso. Mas geralmente esse tamanho, você pode colocar uma camadinha aí de no máximo 2 dedos, tá? De altura. Só mesmo para melhorar a drenagem. Aí você pega, coloca o seu substrato. Quando você for encher o substrato, você vai colocar aqui, olha, um pouco acima da metade do vaso. E a sua planta, ela tem que ficar bem alta mesmo. Você vai encher esse vaso, gente, até na borda. Porque depois você vai começar a regar, esse substrato vai baixar. E se você já coloca embaixo aqui, quando ele baixar, a sua planta vai ficar lá no fundo do vaso. Então você vai aproveitar menos o espaço aí para sua planta. Principalmente as pessoas que moram aí em regiões onde as temperaturas caem muito no inverno. Então, quando você mora numa região como essa, você tem que pensar de no máximo um replantio por ano, para evitar aí de você ter muito trabalho e também evitar de você ter aí problemas de apodrecimento com as suas plantas. Então já coloca ali no vaso que seja proporcional a ela. Olha, essa daqui, ó, tá com bastante raiz aí para baixo, ó, bastante raízes. Então, a gente tem que ver que, né, a gente tem que dar espaço no vaso para nossa planta desenvolver ali pelo menos 1 ano sem a gente estar mexendo, tá bom? Quero aproveitar também e mandar aqui um abraço para Rose Favacho, também nossa cliente, que eu vou estar também desplantando os enxertos dela. Da Marisa Oliveira também, que já vai nesse envio, né? Da Célia, que também já vai agora nesse envio, as plantas da Célia. E eu vou estar fazendo aí mais vídeos, tá, gente? Falando sobre essa questão. Aí aqui, olha, esse vaso maior, eu tenho esse outro aqui. Esse aqui, ele tem o fundo um pouco mais estreito, né? Porém, ele é mais alto. Então aí, até desse tamanho aqui, ó, gente, até aqui dessa altura, ainda tá um vaso bom para o enxerto desse tamanho aí. Vou pegar um aqui, ó, para mostrar para vocês, vou pegar outro. Olha, esse daqui tá com a raiz bem interessante, né? Olha que linda que tá. Então, olha,
aqui a gente vai ter que enterrar um pouco dessa raiz, senão a planta fica caindo, fica tombando. Então, olha, a gente observa que não fica tanto espaço assim quanto a gente acha. E olha as laterais, fica aí mais ou menos 4 dedos de borda da planta para a lateral do vaso. Então isso aqui, ó, gente, é o tamanho ideal aqui para uma planta desse tamanho. Esse daqui, embora ele seja mais comprido, mas eu acredito que ele pega 3 litros também. Porque esse aqui, olha, ele é mais baixinho porque ele tem um fundo mais largo, o formato dele é mais aberto. E esse aqui tem um fundo um pouco mais estreito, né? Então, se você também quiser economizar, né, de repente comprar aí um vaso mais barato, você pode, olha, ter a opção de estar comprando esse spot. Esse aqui você compra na internet, aí no Shopee, compra no Amazon, compra no Mercado Livre, né? Então, esses potes aqui, ó, gente, eles são um pouco mais baratos e ele tem de vários tamanhos. Esse daqui é o de 8 litros. Esse aqui é o de 8 litros. Eles são bem resistentes, embora ele tenha esse plástico mais maleável, mas eles são mais resistentes, se duvidar, do que desses outros aqui. É um plástico que ele demora muito para esturricar. E como ele é mais maleável, a sua planta vai crescendo e ele não machuca, né, a raiz. Então aqui, ó, gente, é uma opção. Você vê que é um vaso mais fundo, olha. É um vaso mais fundo. A largura da boca dele aqui deve dar uns 25 centímetros mais ou menos de boca. E ele cabe 8 litros. Aqui, olha, mesma coisa. Aí você vai achar dele de 3 litros, de 4 litros, de 5 litros. Então, para você que não vai trabalhar com mudinhas e nem com enxerto para venda, tá? Eu sugiro que você use aí vasos de 3 litros para cima. Não usem vasos muito pequenos, porque a planta precisa ali de espaço para crescimento e também vai diminuir aí a questão da quantidade de replantio. Diminuindo a quantidade de replantio, você automaticamente vai diminuir as chances da sua planta ter apodrecimento, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço e até aí o próximo vídeo.